Boa noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre amado, nos envolva, nos fortaleça e nos dê a sua paz. O tema da noite de hoje, obsessão e tratamento. É sempre bom nós lembrarmos que a doutrina tem por objetivo esclarecer e consolar, sempre libertando-nos daquelas amarras, das situações difíceis de antanho, e que nós possamos sempre lembrar os princípios da doutrina, e um deles que tem muito a ver com o tema da noite, a imortalidade da alma. A doutrina sempre nos faz ver que a morte do espírito não existe. A morte do espírito, para nós, não é uma realidade. O espírito é imortal. E uma vez que retorna à pátria espiritual, ele conserva toda a sua individualidade. Cada um de nós seremos o que somos hoje. Levaremos conosco o que sentimos, o que pensamos. A morte não nos santifica. Aqueles anseios que tínhamos, levaremos conosco. Os sentimentos de mágoa, de ressentimento, de ódio, bem como toda a conquista no campo do bem, segue conosco. Às vezes, olhamos diante de alguém que se foi, fulano era tão bom. Nós podemos até falar, mas se não for, não vai ser. Na pátria espiritual, a criatura pode evoluir, pode melhorar, mas ela chega levando as conquistas pelas quais trabalhou enquanto esteve aqui. Então, nós vamos primeiro conceituar o que seja a obsessão. No dicionário tradicional, nós vamos verificar que a obsessão é uma preocupação exagerada com algo, com alguém, com algum fato. Mas nós vamos ver que no livro A Gênese, Allan Kardec coloca para nós, chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Então, percebe que a obsessão ela é uma ação persistente, com a determinação. E ela é específica de um espírito mau, ou seja, um espírito inferior. Um espírito que ainda não conquistou as virtudes necessárias do amor e do bem. O espírito bom, aquele espírito que já conseguiu determinada evolução espiritual, ele se aproxima de nós, nos aconselha intuitivamente, nos orienta, e depois ele se retira, ele se afasta. Ele entende a necessidade do uso do nosso livre-arbítrio. Ele vai deixar por nossa conta, sem nos constranger em nada, a decisão que nós temos que tomar. No caso do espírito imperfeito, não. Ele é persistente e ele não respeita o nosso livre-arbítrio quando nós assim o permitimos. Mas aí nós podemos questionar, Cristina, mas é possível mesmo que um espírito que não tem corpo, que não está mais aqui visível aos nossos olhos, possa interferir na vida da gente? Será que isso é uma realidade? Então, Allan Kardec também tinha essa dúvida. E ele perguntou para os espíritos, olha aqui, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Está lá na questão 459 de O Livro dos Espíritos. E olha a resposta. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, a influência dos espíritos na nossa vida, ela é algo que não tem como negar. Eles mesmos estão nos falando.
eles influenciam, muitas vezes nos dirigem, como nós dirigimos uma criança. Agora, nós vamos ver as condições que isso pode acontecer ou não. Por isso que é importante nós sabermos que esses espíritos que nos influenciam, como são e o que podem fazer. Agora, essa influência, nós podemos verificar que pode acontecer com um espírito bom, que tenta nos influenciar para o bem, assim como um espírito imperfeito, no caso do obsessor, que vai teimar em nos direcionar por caminhos tortuosos. Quem é o obsessor? Como que nós podemos qualificar o obsessor? Nós vamos verificar que Allan Kardec, em Obras Póstumas, diz assim: aquele que causa obsessão, que importuna. O obsessor é uma pessoa como nós. É uma pessoa como nós. Não é um ser diferente, que só vive de crueldades, nem um condenado sem remissão pela justiça divina. Não é um ser estranho a nós. Pelo contrário, é alguém que privou de nossa convivência, de nossa intimidade, por vezes com estreitos laços afetivos. É alguém, talvez, a quem amamos outrora. Então, a gente pode dizer assim, o obsessor é um inimigo, ele que está causando o meu sofrimento. Só que a partir do momento que nós conhecemos doutrina espírita, a gente vai observar que dentro do processo reencarnatório, o obsessor é nosso irmão. Ele também é um filho de Deus. E quando diz assim, mas ele não é um demônio, um capeta, um satanás, alguém que chega ali naquele momento? Não. Ele é um espírito que ainda se compraz com o mal pela sua inferioridade moral e que ele procura, muitas vezes, nos fazer mal. Só que isso não ocorre gratuitamente. Ele está dizendo aqui que normalmente o obsessor é nosso conhecido, ele não é estranho a nós. É alguém que às vezes nós magoamos. O obsessor muitas vezes é alguém que amou e hoje odeia. O que é o ódio? É o amor que adoeceu. Alguém que nós traímos, alguém que nós abusamos da confiança. Esse obsessor pode ser alguém que nós exploramos. Enfim, alguém que nós lesamos de alguma forma. Por isso que Allan Kardec vai dizer que é o irmão, a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram, certamente com a nossa participação. Então, o espírito muitas vezes enveredou pelo mal. Nós vamos observar na sequência que pode ter sido em existência anterior ou nessa, e que criou um vínculo. Porque enquanto o amor liberta, o ódio, a vingança, o ressentimento, aprisiona a criatura ao seu devedor. E o obsidiado, quem que é? Nós vamos pedir ajuda aqui para a Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão, que vale a pena ser lido. E ela coloca assim, é um indivíduo que se crê atormentado e perseguido. Ele se crê porque nem todos estão. Às vezes é uma ideia fixa que ele coloca na cabeça. Nós vamos verificar por quê. O obsidiado pode ser todos nós, que fomos ou ainda somos. E a Joana de Ângeles, no livro Prisão Interior, diz assim, o obsidiado é o algoz de ontem e que agora se apresenta como vítima. Ou então é o comparsa de crimes, que o cúmplice das sombras não quer perder, tudo fazendo por cerceá-lo na sua trajetória. Então, nós vamos verificar que, às vezes, a criatura que hoje nós chamamos de obsessor, que influencia a nossa vida, que vem trazendo situações complicadas no dia a dia, que vem criando aborrecimentos, pode ser alguém que esteve realmente ligado a nós. E ela vai dizer dessa cumplicidade, porque às vezes nós nos unimos no passado com essa criatura, com esse nosso irmãozinho, e fizemos muitas falcatruas.
estivemos aliados no mal. Hoje ele tenta nos buscar, para que a gente possa estar unido a ele. Agora, o que predispõe o obsessor? As imperfeições morais. Tanto o obsessor hoje, quanto nós no passado, quando provocamos que esse elo entre nós e eles pudesse existir, o que favoreceu foi a nossa imperfeição moral. Foi o fato de nós ainda não estarmos amando como nós devíamos amar. Então, quando nós odiamos, nós podemos adoecer tanto fisicamente quanto espiritualmente. E aí, nós podemos ver assim, então quer dizer que as causas da obsessão estão ligadas a uma vingança que torna um indivíduo que dessa vida presente ou de outras existências passa a nos perseguir? Pode ser. Pode ser que a vingança para a criatura que tem uma mágoa, um ressentimento, seja uma forma, segundo ele, de amenizar a sua dor. Ele está enganado, o obsessor está enganado com essa ideia. Ele vai tentar perseguir, levar a criatura muitas vezes ao fracasso, ao sofrimento. A gente vê muito em nossas reuniões mediúnicas, os espíritos que chegam cobrando, querendo, afrontar, querendo que o outro pague por aquilo que fez, sentindo que o fato dele sofrer vai minimizar o seu sofrimento. Lê do engano, porque ele vai agravar o dele também. Muitas vezes, também não é um desejo de vingança. Pode ser que esse espírito, sendo inferior, ele se compraza de ver o sofrimento do outro. Então, ele fica feliz, eu estou numa situação ruim, eu não estou bem, a minha situação não é boa, então eu vou influenciar o outro para que ele também faça o que não deva fazer e caia como eu caí. Então, nisso tudo, nós precisamos entender que a criatura, ela precisa estar vigilante. E nós vamos observar que algo nós podemos fazer, que é entender um pouquinho do que seja a sintonia e a afinidade. Porque é por conta desses dois nomes aqui que nós vamos facilitar a aproximação desse nosso irmão, que muitas vezes nos causa tanto mal. Então, sintonia e afinidade. No livro dos domínios da mediunidade, André Luiz vai dizer para nós, em tudo vemos integração, afinidade, sintonia. E de uma coisa não tenhamos dúvida, através do pensamento, comungamos uns com os outros em plena vida universal. A nossa mente, ela transmite e recebe pensamento com os encarnados e com os desencarnados. Nós estamos conversando aqui, não estamos? Eu estou passando as imagens, eu estou falando, eu estou pensando na melhor forma que cada um de nós possamos entender essa mensagem da doutrina, porque ela é esclarecedora, nos auxilia, e todos que estão aqui estão pensando, meu Deus, como isso é difícil, é um mecanismo bem complicado, então esse espírito obsessor pode fazer alguma coisa, porque a mente humana, ela vai emitindo pensamentos e ela também, em contrapartida, ela recebe a emanação do pensamento daqueles que os rodeiam. Tanto encarnado quanto desencarnado, porque quem pensa é o espírito, e tanto desencarnado, o espírito também vai estar pensando como nós. Certo? E nós precisamos verificar que essa sintonia não é muito difícil de entender. Quem gosta de ligar o rádio de vez em quando, antigamente a gente ligava no botão, agora é tudo digital, né? Você sintoniza a rádio que você quer ouvir. Não é assim? Tem gente que gosta de ficar ouvindo lá a Boa Nova, tem gente que gosta de ouvir um sertanejo, o outro gosta de ficar ouvindo notícia, o outro gosta de ficar ouvindo os golzinhos da rodada, né, Murilo? Então, cada um simpatiza com a rádio e vai entrar em sintonia, vai sintonizar a frequência que lhe faz bem. Com os espíritos ocorre a mesma coisa. Nós vamos posicionar a nossa mente e nós vamos sintonizar com o espírito de acordo com o que nós pensamos.
Por isso que Emmanuel nos alerta muito sobre a nossa casa mental, que nós precisamos tomar cuidado com o que nós pensamos. O pensamento, ele vai atrair as companhias que simpatizam com o que nós pensamos. Se eu estou pensando no bem, se eu estou pensando em algo que é produtivo, se eu estou pensando em algo que realmente gere coisas boas, eu vou atrair espíritos que simpatizam com essa ideia. E eles podem me auxiliar, eles podem me intuir. Em contrapartida, se o meu pensamento é de animosidade, é de mágoa, é de ressentimento, é de desânimo, porque às vezes a criatura, ela tem um estado de ânimo, né, que não ajuda para que ela vá para frente. Aquele sentimento de derrotismo, de vitimismo. Então, o que ela vai atrair? Espíritos que estão na mesma frequência vibratória que ela. E eles vão se aproximar e vão dizer assim, não pensa assim, não. Ao contrário, ele vai potencializar esse pensamento. Por quê? Porque o processo obsessivo, tanto nós precisamos ter cuidado com o obsessor quanto o obsediado. Na obsessão, existe sempre uma fonte emissora de pensamento e existe um receptor. Aqui nós temos o exemplo de um irmão que está num lugar tomando uma biritazinha, ele está fumando, ele traz algo à mão. Isso aqui é o pensamento dele que está refletido na imagem. E ao lado dele, nós vemos um espírito. Por que o espírito consegue aqui se manifestar? Porque através do perispírito que nós temos enquanto estamos encarnados e quando retornamos para a pátria espiritual, ele permanece, consegue-se fazer essa comunicação de encarnado e desencarnado. Enquanto ele está se deliciando com a bebida, com o cigarro, com essas cenas que vão dando prazer a ele, o espírito igualmente mantado a ele vai se deliciando. Ele vai sentindo prazer e, às vezes, até potencializando a vontade que o outro sente. Às vezes, a vontade era tomar só um copinho da bebida, mas aqui ele não tá sozinho. Né? Tem até um vídeo na internet que diz, você não está sozinho. Tem sempre alguém invisível aos seus olhos te acompanhando, né, em tudo. A gente já usou esse vídeo com a nossa mocidade. Então, ele vai fazendo nesse processo, certo? De, vamos dizer assim, de vampirização, né? Porque ele está sugando aqui, está se deliciando com aquilo que materialmente ele não tem alcance, mas através do perispírito, do encarnado, ele consegue fazer. Essas características só estabelece quando os desejos da fonte do receptor se igualam. Por que aqui está esse tipo de espírito? Porque ele se iguala aos desejos desse homem. Se esse homem estivesse ali com um livro, sentado, estudando, fazendo ali um processo de meditação, ou estivesse ali num projetozinho, querendo criar alguma coisa que fosse útil, provavelmente seria outro tipo de espírito que estaria influenciando o nosso companheiro. Bom, aí a gente precisa, então, entender um pouquinho, e quem vai falar para a gente é Ivone do Amaral Pereira e Bezerra de Menezes, sobre a sugestão mental. Gente, vocês veem que tudo tem a ver com a mente da gente, né? E às vezes a gente fica falando assim, nossa, mas então a culpa não é só do obsessor? Não é. Não é, porque quem acende o braseiro somos nós. Sabe uma brasa? A gente acende. O obsessor, ele vem e assopra para aumentar, para potencializar, para que aquela situação possa ser agravada. Então, ela diz assim, o obsessor incursionam na mente da vítima, sugerindo pensamento que visam acentuar, ele quer aumentar, suas preocupações, fobias, tendência, numa repetição constante. Numa repetição constante. E quando a gente fala disso aqui, não tem como a gente não lembrar do livro Ação e Reação,
que várias vezes, né, oradores já citaram aqui. É muito legal se a gente conseguisse entender isso na nossa vida, porque a gente ficaria mais de antena ligada. Aonde André Luiz, neste livro, cita a ação de um obsessor e que ele usa uma técnica para poder obsediar e explica essa técnica, que muitos espíritas não sabem. Então, nesse caso que André Luiz está tratando, existe um rapaz que é muito ambicioso, muito chegado a dinheiro. Ele cometeu um crime por conta de dinheiro, vive agora de forma milionária, mas na miséria, porque nem mesmo a esposa, os filhos podem usufruir do dinheiro que ele tem. Por quê? Porque ele está tão obcecado pela ideia do dinheiro que ele não permite que seja de outra forma. Então, André Luiz e o benfeitor vai se aproximar desse obsessor, que tem o nome de Leonel, e ele vai dizer como é que funciona. Quando eles querem se aproximar de alguém, quando eles querem obsediar alguém, eles não estão interessados no nome da pessoa, que idade ela tem, onde ela mora. Eles têm um único pensamento, uma única preocupação, que é infalível: o que a pessoa mais pensa. Qual é o desejo central dela o dia todo? A hora que ela levanta até a hora que ela vai dormir. Quais são os pontos que chamam mais atenção? Porque é aí que eles têm que trabalhar, porque eles vão encontrar maior facilidade. No caso do moço da história, o Luiz, então eles começam a trabalhar esse apego exagerado dele ao dinheiro, ao ponto dele ir enlouquecendo. Então, essa tática, eles utilizam em todas as situações, e nós vamos observar que nós vemos criaturas que se perdem no campo da sexualidade, outros no campo do poder. Quando chegam a poder, perdem a mão. Nós vemos aí no campo da política muita coisa ocorrendo, que a gente fala assim, mas a pessoa é tão inteligente, mas de repente ela não se dá conta. E ela se perde porque abusou de algo que ela não teve a capacidade de pensar e usar um pouquinho mais o crivo da razão, né, naquela situação. E a gente observa aqui também que ele diz assim, o verdadeiro processo hipnótico, que muitas vezes tem um início sutil, e à medida que é aceito. Então, para o obsessor atuar, nós temos que aceitar que ele possa atuar em nós. Nós temos que dar essa permissão. Nós não somos um robô, marionete, né? E sempre nos questionar qual que é o nosso desejo central. Gente, mas se nós temos um Deus justo e bom, por que ele permite isso? Ele não podia proibir que esses obsessores se aproximassem, fizessem mal, criassem uma perturbação, muitas vezes levasse a criatura a adoecer? E ele diz assim, que os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância nos homens de bem. Ele vai dizer aqui, ó, nós é que chamamos, e os espíritos inferiores chegam. Por quê? Nós estamos no planeta para evoluirmos, para adquirir as nossas virtudes. Se no passado nós erramos por conta das nossas imperfeições, será que hoje nós já melhoramos? Porque a lei é de amor. Então, se o obsessor chega e nos encontra trabalhando no bem, estudando, com uma mente diferente, com certeza ele vai ter postura diferente. E os espíritos têm nos dito que não existe arrastamento irresistível. Ah, mas a gente não dá conta de resistir. O obsessor, muitas vezes, ele é forte. Não. Não existe uma desculpa a partir do momento que nós temos o livre-arbítrio e nós temos na nossa consciência a lei de Deus para nos lembrar do que é certo e do que é errado. Lembra aquela historinha dos dois cachorros que nós temos dentro de nós? Um é um pitbull, outro é um lulu bonzinho. Qual que vence numa briga? Nós podemos simbolizar o pitbull como sendo aquele que tem mágoa, aquele que tem ódio, aquele que é agressivo. E o lulu é o que é afável, é o que é doce. Qual dos dois vencem numa briga dentro de nós? Aquele que nós alimentarmos. Aquele que nós alimentarmos com o quê? Com o que pensamos, com o que sentimos
e com o que fazemos. Bom, mas Allan Kardec, para que a gente pudesse ter uma compreensão melhor, ele fez uma classificação dos graus de obsessão, que vai desde a obsessão simples, fascinação e subjugação. E ele alerta para que a gente fique atento ao comportamento das pessoas. Porque, normalmente, a pessoa que está à mercê de um processo obsessivo, ela muda, ela vai dar sinais de que algo diferente está acontecendo. Na obsessão simples, é a ação de um espírito malfazejo, que se impõe, se miscui na vida da pessoa, causando-lhe inúmeros desconfortos. É a mesma situação, criou uma sintonia, está na mesma faixa vibratória, mas é algo sutil. Sabe aquela coisa de você levantar de manhã, tá os dois no café da manhã, bom dia, aí surge uma conversinha e, de repente, um está agredindo o outro dentro do ambiente doméstico? E você fica sem saber o que está acontecendo. Acho que é porque falou do Corinthians, mas se tivesse falado do Palmeiras, também tinha dado discussão, porque os dois estavam com o ânimo alterado. Muitas vezes levantou despreparado. Se um está numa faixa vibratória mais voltada para o bem, ele consegue controlar. Porque às vezes não chega nem a ser uma obsessão, às vezes é um assédio espiritual. Você chega no ambiente de trabalho e você chega, olha na tua mesa, tem uma garrafinha d'água que o colega colocou lá e transpirou a garrafa, escorreu um pouquinho d'água. Aí você olha para ele e fala, puxa vida, mas você colocou a garrafinha d'água aqui? Aí tudo vai depender da resposta do outro. Se ele falar assim, me perdoa, me desculpa, eu entrei correndo e fui ligar o ar-condicionado, esqueci a garrafinha aqui, estou limpando, tudo bem. Ótimo, mas o outro foi humilde. Falou, me perdoa, me desculpa, desmoronou ele. Mas se o outro fala assim, você também é enjoado, hein? O que tem a garrafinha d'água aí? Irmãozinho pode passar por ali e falar, aqui tem uma brecha, vou criar uma irritação. Vai dar uma briguinha, eles vão ficar discutindo o dia todo, às vezes chega o chefe, até demite um dos dois. Então, é um assédio espiritual, não chega a ser uma obsessão. Ele estava por ali, o objetivo, muitas vezes, é desestabilizar o ambiente, a criatura, e nós que somos bobinhos, nós caímos. A gente cai igual criança. A obsessão simples apresenta, porém, alguns sinais. É importante que a gente observe isso, gente. Irritação, ciúme, inveja, ideia de perseguição. Nossa, mas o fulano falou aquilo, falou para me atacar. Eu estava ali no grupo, você viu que surgiu aquela conversa? Eu tenho certeza que aquilo lá era para mim. Não, todo mundo faz, mas quando é a minha vez, me chama a atenção. Em todos os setores. Isso aí a gente aplica em casa, aqui na casa espírita, no nosso ambiente de trabalho. Às vezes até fazendo bem, a gente acha que a gente está sendo perseguido. Mas por quê? Porque nós somos inferiores. Nós não demos conta ainda de compreender. Os estados de amargura, ansiedades, doenças, fantasma, vaidade, a arrogância. Gente, quantas pessoas estão perdendo relacionamentos, perdendo emprego, deixando de construir uma vida legal porque são arrogantes, ninguém suporta, é o nariz empinado, não observa a dor do outro, só olha para o umbigo dele. E quando esses irmãozinhos passam e vê a criatura assim, ele fala, é ali que nós vamos trabalhar. Ela é assim mesmo, nós somos, então os obsessores dizem, a culpa não é nossa, é dela. Nós só vamos dar uma sopradinha no braseiro para piorar. E quando a criatura vê, ela está sozinha, sem local para ela se situar, sem pessoas ao seu lado, e às vezes achando que a culpa é de Deus. Então nós precisamos ficar atentos. Outro ponto também é a gente prestar atenção. Eu estou sentindo medo de dormir, meus sonhos estão perturbados, eu não estou conseguindo produzir no trabalho, eu estou tendo dificuldade no meu relacionamento, mas ter humildade para reconhecer isso, né? De repente, pode ser uma parte hormonal, às vezes precisa de um médico, às vezes precisa de um psicólogo para conversar, mas, às vezes, a criatura está precisando de estar numa sintonia melhor. Trabalhar em algo que possa dar a ela uma sustentação espiritual. Então, a gente precisa ter muita atenção. A segunda graduação que ele nos coloca é a fascinação.
que é uma ilusão produzida, né, uma ação direta do espírito sobre o pensamento. Aqui ele fala muito do médium, né? Porque, às vezes, o médium, por conta da faculdade mediúnica, ele vai sempre achar que ele está numa graduação melhor se ele não tiver a humildade de se ver como um servo de Deus. Na obsessão simples, o sujeito diz assim, ai, ó, Edivaldinho, eu não estou bem, eu não estou legal, eu estou me sentindo perturbado, estou precisando de ajuda. Você não faz alguma coisa aí por mim? O que você me indica? O que você fala? Na fascinação, ele vai dizer assim, eu estou bem, é os outros que estão perturbados. Eu estou certo, é os outros que estão errados. Porque ele está fascinado, ele está iludido. E o obsessor ilude a mente dele, fazendo com que ele acredite que ele realmente é melhor do que o outro. Ele foge do tratamento e, muitas vezes, é intuído a fugir das pessoas que lhe contrariam as ideias. Então, é muito preocupante. Na obsessão simples, o espírito agarra a pessoa que não passa de importuno. Na fascinação, uma coisa é muito diversa, né? Porque aguça a vaidade da criatura, aguça o orgulho. Muitos médios, né, principalmente aqueles que trabalham na psicografia, acreditam piamente, sem utilizar novamente o crivo da razão, para poder analisar se aquilo que está recebendo é produtivo, se não é. Aceita qualquer identidade de espírito. Então, acredita que é Maria de Nazaré que está se comunicando, que é Bezerra de Menezes, que é Jesus Cristo. Então, a criatura, muitas vezes, ela se expõe, né, de uma forma assim, ridícula, porque não analisa aquilo que ela está recebendo de material. Às vezes, vem numa linguagem de baixo calão. Então, sempre a gente tem que adotar a humildade como regra, para que a gente fuja dessas influências. E, por último, a subjugação, que ela vai, né, fazer com que a criatura, e nós vimos a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Esse estágio aqui, a criatura, ela já não reage mais. O obsessor praticamente toma conta dela, né? Ela muitas vezes vai ter que procurar o psiquiatra, tomar medicação. Ela já não tem controle sobre os seus movimentos. O livro dos médios cita um rapaz que dizia ser apaixonado por uma moça que nunca tinha visto ele, mas ele se jogava aos pés dela, implorando o amor, passando vergonha em público. Então, a criatura já não tem mais controle da sua mente. Existem formas de obsessão. Desencarnado para encarnado, como nós estamos falando, né, dos nossos irmãos no mundo dos espíritos que retornam. Mas tem de encarnado para desencarnado. Meu papai desencarnou. Eu posso até chorar de saudade, mas quando eu me revolto, quando eu acho que Deus não fez como devia ter feito, levando ele antes, eu crio para o meu paizinho, no mundo espiritual, um desconforto, uma perturbação. Então, a gente precisa ter bom senso até nisso, até na saudade, para que a gente não crie um transtorno. O encarnado para encarnado, aquele marido que é agressivo, aquele marido que não respeita a esposa, aquela esposa que humilha o marido, o filho que não cumpre com as suas obrigações, agride o papai, o chefe que não tem a humildade para entender o seu subalterno, tudo entra nesse campo dentro do processo obsessivo. E desencarnado para desencarnado, aqueles que já estão lá na pátria espiritual e brigam entre si. Deixa eu dar uma corridinha aqui para a gente poder ver o processo de desobsessão, que seria, então, o tratamento. A desobsessão é tarefa que demanda esforço, pois envolve a libertação espiritual dos envolvidos, o obsessor e o obsediado. Como curar, gente? Tem que desligar as tomadas. Nós não falamos que tem uma sintonia, uma afinidade que cria uma frequência entre o obsessor e o obsediado? Nós temos que desligar essas tomadas mentais. Como? Mudando. Fazendo a prece,
porque a prece nos liga aos benfeitores, nos liga a Deus. A gente entra numa outra sintonia, num outro campo vibratório. O passe realmente vai nos auxiliar, é um recurso que a Casa Espírita tem, atendendo às necessidades dos nossos campos de força, higienizando, irrigando de energia, a água fluidificada que nos fortalece, a reforma íntima, porque se eu continuo sabendo que eu estou passando por um processo desse, e eu continuo pensando do jeito que eu pensava, ouvindo as músicas que eu ouvia, eu estou lá numa deprê, não estou me sentindo bem, eu vou escutar Roberto Carlos. Se não for por amor, me deixa aqui no chão, né? Me deixa aqui no chão. Então a criatura já não está bem e ela sintoniza com uma música igual essa. Ou ela está sofrendo por algo, né? Vai pegar uma música sertaneja, de sofrência, que vai fazer com que ele possa se afundar ainda mais. Tanto que as criaturas que estão fazendo aí tratamento para deixar o álcool, eles recomendam, não ouçam música de sofrência. E nós vamos reforçar a conexão com o bem se a gente não mudar a sintonia com o mal. E falar, desabafar, né? A doutrina, ela fala muito que a gente tem que curar a ferida e não espantar as moscas. Então, a pessoa vem, participa do atendimento fraterno, aí o Divaldinho vai orientar. Ele vai falar, não, mas eu quero que você me dê um passe, que você pega, leve esse obsessor para a reunião mediúnica, fala para ele largar de mim, porque ele não quer mais saber dele. Não é assim. Sem a reforma íntima, a criatura não vai se livrar. Porque se você vai no banco, o obsessor vai junto. Você vai para o baile, o obsessor vai junto. Se você vem para a casa espírita, ele vem junto. Oba! Então, se ele vem, ele vai ouvir, ele vai se melhorar. O trabalho tem que ser assim. Tem que ser no obsessor e no obsediado. Você está lá fazendo sopa no sábado de manhã, ele está junto com você. Mas a hora que você está chegando em casa, batendo as portas, chutando o cachorro, falando palavrão, ele também está te ouvindo e você entra novamente na mesma faixa vibratória. Aqui nós temos o evangelho no lar. Né? Lógico, a pessoa que não faz o evangelho não sabe o quanto é bom, o quanto a casa fica harmoniosa, vale a pena. E o obsessor, se estiver ali, ele vai sendo evangelizado junto. O apoio desobsessivo na reunião mediúnica, que é o que a casa oferece, por isso que tem que vir, tem que conversar, tem que desabafar. Ah, mas eu vou ter que entrar lá na salinha, conversar com o Divaldinho, falar o que eu estou sentindo. É a forma que a casa tem de auxiliar, de prestar o serviço no campo da caridade. Então, vai, confia, conta, desabafa. Se não for um problema obsessivo ligado a problema espiritual, vai ser orientado a procurar um médico, um psiquiatra, um psicólogo, a fazer terapia. Mas não sofram sozinhos, tem que falar. O estudo doutrinário. Porque se eu venho numa palestra igual essa, eu estou correndo aqui para passar todas as informações, querendo enfiar a goela abaixo, né? Tudo que tem para passar, porque tem 45 minutos só para falar. Ninguém vai entender como precisaria. Agora, o nosso estudo de quinta-feira, nós passamos por todos esses temas detalhadamente. O estudo nosso de domingo de manhã de André Luiz, toda a obra de André Luiz é falando muitas vezes dos processos obsessivos, como ocorre, como se livrar, como prevenir. Então, nós precisamos lançar mão disso. E a orientação à família. Né? Então, precisa. A casa oferece. Vem a mãe, vem o pai, vem os filhos, tem evangelização, novas posturas para que a gente possa modificar. Né? E aí, Jesus vai dizer para nós dessa prevenção, que a gente tem que estar de sobreaviso. Ah, eu não pego isso. Obsessor comigo não tem vez, mas nós precisamos estar orando e vigiando. A melhor notícia que a doutrina espírita tem para nos dar, nós podemos escolher. Nós podemos escolher o trabalho no bem, o estudo, as companhias que nos edificam. E nós vamos ser orientados. Assista filmes bons,
Navegue em sites produtivos. Cuidado com as conversas que você mantém. Porque pensamentos, a dona Sueli Calda Schubert diz assim, ó, pensamento tenha, mas não mantenha. Vem um pensamento ruim, vem uma ideia, mas aquele sujeito fez isso comigo, ele me paga. Depois eu falo, não, corta, vamos mudar, volta a fita. Ele fez isso comigo, ele vai ter que se acertar com a lei de Deus, eu vou entender, eu vou compreender. Mas para isso, eu preciso mudar o pensamento. Pensamento tenha, mas não mantenha. Vem o pensamento ruim, aquele pensamento que vai criar uma sintonia, que não me vai permitir trilhar por caminhos bons, modifica, suspende. E nós precisamos ver que Jesus, esse é o último slide, Jesus, ele sabia do desejo central de Maria de Magdala, que era a sede de amor. Ele sabia o desejo central de Bartolomeu, que era o dinheiro. Mas Jesus conseguiu, né, nas profundezas da alma dessas criaturas, escanear o que eles tinham de bom. Então, que a gente possa, nos momentos de fraqueza, nos momentos que a gente realmente perceba que não está sozinho, lembrar de Jesus, para que Ele possa processar em nós tudo quanto Ele realizou em Maria, em Bartolomeu, em Pedro, em todos aqueles que seguiram pelo caminho que Ele deixou. Que o Evangelho nos salva, o Evangelho nos liberta e faz com que a gente passe a amar. E só o amor pode vencer as forças do ódio e da vingança. Que Jesus